Oi, gente, eu, Eduarda, Bia e Stephanie. Vamos falar sobre os protocolos de redes, como eles funcionam, seus tipos, por aí vai. Eu vou começar dando uma base do que seria o protocolo de rede, para a gente conhecer as principais aplicações e os protocolos. Para que seja possível uma comunicação entre os computadores, né, é necessário que tenha algumas regras expostas. Esse conjunto se foi denominado pelo nome de protocolo de redes. Mas, Eduardo, o que são os protocolos de redes? Os protocolos de redes são meio que um conjunto de normas que permitem, deixa eu ver, duas, talvez mais máquinas conectadas à internet, conectadas à internet, permitindo que elas se comuniquem entre si, tipo, uma para outra e por aí indo. Funciona como uma linguagem universal, meio que isso. Isso pode ser interpretada por computadores de qualquer fabricante ou por meio do sistema operacional da própria máquina mesmo. Eles são responsáveis por pegar os dados transmitidos pelas redes e dividir em pequenos pedaços. Esses pedaços a gente denomina como pacote. Vamos dizer assim, cada pacote. Ai, vamos dizer que cada pacote em si tenha informações de endereçamento. E destino, pronto, vamos dizer assim, de origem e destino. De onde sai e para onde sai. Os protocolos também são responsáveis pela otimização das fases de estabelecimento do controle, do tráfego, do encerramento e tal. Existem meio que três chaves que definem os protocolos de rede. Aqui representa o formato dos dados, pela ordem, a semântica, se eu não me engano, que é a que se refere ao significado de cada uma, e a timing, que é a que define a velocidade da transmissão desses pacotes. Mas quais são os principais tipos de protocolo? Para que haja a comunicação entre os computadores, é preciso que os computadores estejam configurados, sendo nos mesmos padrões e tal, obedecendo as mesmas regras de comunicação. A rede também é dividida em algumas camadas, cada uma com uma função científica, com uma função específica, na verdade. Com uma função específica. Como eu disse lá no começo, são vários tipos de protocolo de rede, né? Tipo, varia muito de um para outro. Então, de acordo com o serviço que está sendo utilizado ali pela máquina em si, a camada correspondente pode começar a seguir as principais camadas e os seus tipos protocolados, entendeu? Então, gente, como a Eduarda falou, os protocolos são divididos em camadas. A camada de aplicação, a camada de transporte, de rede e a de ligação física. Agora eu vou falar sobre os principais tipos de protocolos e vou dar uma aprofundada sobre cada um. Vou começar com o protocolo IP, que vem do termo em inglês Internet Protocol, ou traduzindo para o português, protocolo de internet. O mesmo é considerado um dos mais importantes protocolos, porque ele permite a elaboração e o transporte dos pacotes de dados. Entretanto, ele não vai assegurar a entrega dos dados. Vemos também o protocolo TCP, que está na camada de transporte da rede, verificando se os dados estão sendo enviados na sequência correta e sem erros via rede. Bom, e existe também a junção desses dois protocolos, que se trata do TCP/IP. Juntos são responsáveis pela base de envio e recebimento de dados por toda a internet. O HTTP e o HTTPS é um dos mais conhecidos, vistos em URL de sites da internet. Bom, aí eu vou falar agora primeiro sobre o HTTP, que traduzindo a sua sigla para o português significa Protocolo de Transferência de Hipertexto. O mesmo funciona como uma conexão entre o cliente e o servidor, que no caso é o site ou o domínio. O navegador vai enviar um pedido de acesso a uma página
e o servidor retorna a permissão e junto com ele são enviados os arquivos da página acessada. O HTTPS, ou o Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro, funciona exatamente do mesmo jeito, porém com uma camada de proteção a mais. Isso significa que os sites que utilizam esse protocolo são de acesso seguro. O mesmo é utilizado em sites com um sistema de pagamentos, garantindo a integridade dos dados, informações de conta e cartão de crédito dos usuários que acessam o site, né? A segurança é feita por meio de uma certificação digital que cria uma criptografia que impede possíveis ameaças virtuais. Agora eu vou falar um pouco sobre o protocolo DHCP. DHCP, que em português significa Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereços de Rede, o que já é um nome um pouco autoexplicativo, né? Esse protocolo permite que os computadores consigam se conectar e adquirir um endereço IP automaticamente, ou seja, você não vai ter aquele trabalho de estar colocando um a um. O que facilita bastante quando se tem uma grande quantidade de dispositivos sendo conectados, né? E reduz o trabalho. Esse protocolo pode funcionar de 3 maneiras diferentes. De forma automática, que o IP é definido automaticamente por uma máquina, e nesse caso a quantidade de IPs é delimitada para ser usada dentro dessa rede de internet, e qualquer computador que se ligar automaticamente vai receber um desses IPs definidos. Uma outra forma é a dinâmica, que, como sugere o termo, é uma máquina que se conecta à rede, recebe o endereço IP que vai se manter pelo período que a pessoa ou o dispositivo se mantiver conectado. Se a máquina for desligada ou se desconectar, o endereço IP vai ser perdido e uma nova será restabelecido quando a conexão voltar, já que é dinâmico. E tem o manual, que é um IP único e estático, que é usado quando é preciso de um computador para ter um IP fixo, ou seja, que ele define o IP para uma máquina de acordo com o valor do MAC. O FTP nada mais é do que um protocolo de transferência de arquivo. Ele surgiu antes mesmo do TCP/IP, que é a base de conexões da internet, e é o modo mais simples de transferir dados entre duas máquinas pela rede. E ele funciona com 2 tipos de conexão. O cliente, que é o computador que faz o pedido de conexão com o servidor para pegar algum arquivo ou documento, e o servidor, que é o computador que recebe esse pedido e fornece o arquivo ou documento. Concluindo, eu vou falar sobre o protocolo IMAP, que é o protocolo de acesso à mensagem de internet, que é voltado para o envio e recebimento de e-mails. Esse protocolo permite que o usuário acesse e gerencie seus arquivos diretamente no próprio servidor. Ou seja, tu não precisa esperar que as mensagens enviadas ao servidor cheguem até a máquina do cliente para mexer nelas, o que é bastante útil, considerando que o usuário não vai perder tempo e pode adiantar o trabalho diretamente na internet. Em contrapartida, você vai precisar sempre estar conectado à rede. E alguns serviços de e-mail bastante populares que usam o protocolo IMAP como base são o Gmail, Google, Hotmail. O SSH, que é o bloqueio de segurança, funciona a partir de uma chave, que é uma chave pública, e essa chave irá verificar e autenticar se o servidor que o cliente deseja acessar é realmente legítimo. O SFTP, ou Protocolo de Transferência Simples de Arquivos, é praticamente igual ao FTP, porém ele vai ser acrescido de uma camada de proteção para os arquivos que são transferidos. Ele utiliza uma troca de informações por meio de pacotes com a tecnologia SSH. Ou seja, o SFTP é um subsistema do SSH e eles irão trabalhar como um protocolo de segurança. O SSL é um tipo de segurança digital que vai permitir a comunicação criptografada entre um site e um navegador. Atualmente a tecnologia se encontra depreciada, assim, né? Vamos dizer, porque ela está sendo completamente substituída pelo TLS. Então, gente,
SSL e o TLS é praticamente a mesma coisa, não muda quase nada de diferença. A única diferença é que as versões do SSL são consideradas vulneráveis. Acho que só isso que tem de diferença, e o TLS é o mais usado hoje em dia. Agora eu vou falar sobre o SMTP, que é o protocolo no caso é o protocolo para transferência de e-mails simples. Ele é utilizado, no caso, para transferir e-mails de um servidor para outro, como se fosse uma conexão assim, vamos dizer, uma conexão ponto a ponto. As mensagens vão ser capturadas e vão ser enviadas a um protocolo SMTP, que vai encaminhar os destinatários finais em um processo assim automatizado e quase instantâneo. O usuário não tem autorização para realizar download das mensagens no servidor e etc. Então, gente, como eu falei antes, pelo URL do site, dá para você saber se o site é confiável ou não. Agora eu vou dar 2 exemplos de site. Um site que é confiável e um site que não é confiável. Esse site que não é confiável eu tirei do site do Procon. Ou seja, para ele estar lá, ouvir reclamações sobre ele, ou então alguém perdeu os seus dados e etc. Logo quando eu vou entrar assim no site, aparece ao lado do URL que o site não é seguro. Isso significa que o site que é propício para que você tenha alguns dados seus expostos, como eu citei antes, pode ser vazado, dados da conta, dados do cartão, etc. Então, uma dica é sempre evitar esses sites, principalmente se for loja, porque é mais fácil de você ser enganado, levar um golpe, etc. Então, quando você for fazer uma compra online, é sempre bom verificar o URL do site, né? Para ver se você não vai cair em nenhum golpe e para ver se no site consiste o protocolo HTTPS, que é o mais seguro, é o mais, assim, vamos dizer, confiável. Não quer dizer que você não vai cair em golpe, mas é o mais confiável. Aqui podemos ver o segundo exemplo, né, que eu falei, que é um site confiável, vamos dizer assim, confiável, que é de uma loja bastante conhecida e é uma empresa grande. No caso aqui no URL dela a gente já pode ver que se encontra o protocolo HTTPS. Tirando uma dúvida, né, que talvez todos tenham, é que os sites que têm esses protocolos não vão ser 100% confiáveis, por mais que muitos pensem, né? Um exemplo é quando você entra num site e vê aquele cadeadozinho, né? Aí você pensa que o site é seguro, mas isso não significa nada, porque tem muitos sites que utilizam esse cadeado, mas não garante que o endereço está seguro. Um exemplo é esse site Finches, não sei falar o nome, que significa que são sites que eles são próprios para roubar os dados. Por exemplo, eles utilizam de uma forma legítima para exibir esse cadeado do lado assim do protocolo HTTPS, mas ele não vai significar que... Então, gente, é isso. Sempre tenham cuidado para não cair em armadilhas. Pesquisem bem antes de comprar. Procure a loja mais segura, se for comprar pela internet. Para você não cair, né, em possíveis golpes, perder seus, seus dados. E é isso. Espero ter ajudado.